E aí galera, tudo certo? Hoje eu tô de volta aqui fazendo um vídeo para vocês, mas dessa vez não vai ser um vídeo com conteúdo jurídico, tá? Dessa vez eu tô trazendo um vídeo aqui com algumas dicas de estudo, né, de método de estudo. Eu não vou aqui pretender elaborar uma planilha ideal, organizar o horário ideal de estudos, não é nada disso. O que acontece? Eu vejo muita gente pedindo dicas de como estudar melhor as matérias, como conseguir absorver melhor o conhecimento para chegar na hora da prova e lembrar, né? Uma das grandes dificuldades do concurseiro é essa. Tem muita matéria para estudar e simplesmente não consegue aprender a matéria. Você não aprende a matéria. Isso realmente é um problema recorrente, tá? Em relação a isso, o primeiro alerta que eu faço é esse aqui, ó. O planejamento do estudo, ele exige autoconhecimento. Como assim? É que para você saber do que você precisa no seu estudo, o que você precisa reforçar, quais métodos você precisa ter, quais rotinas você precisa adotar, quais materiais usar, se vai assistir a aulas, não vai, se vai usar livros ou se vai usar apostilas, tudo isso depende de autoconhecimento. Por quê? Porque, olha, não existe uma fórmula que sirva para todo mundo, uma fórmula infalível, que se for utilizada por qualquer pessoa vai ser aprovada igualmente. Não, isso não existe. Você tem que se conhecer para saber quais são as suas necessidades, tá? Então isso varia muito de pessoa para pessoa. Você pode até perguntar coisas para as várias pessoas que você conhece para, através da experiência de cada um, você aprender a enxergar as suas necessidades. Isso é muito válido. Mas não se iluda. O que serve para um não necessariamente serve para outra pessoa, tá certo? É por isso que vocês têm que ter muito cuidado com isso. E aí, a gente sempre tem aquelas disciplinas, ou então aqueles temas de certas disciplinas que atrapalham a gente. Sempre tem isso. Isso aí acontece com todo mundo. Acontecia comigo também quando eu estava na minha época preparatória de provas. Então, não ache que você é um estranho por sofrer com isso, tá? Não ache isso. Realmente não. E aí, aqui que começam as minhas dicas, tá? Existem vários métodos de estudo, né, possíveis, e cada um desses métodos de estudo vai ter um aproveitamento diferente, vai dar um resultado diferente para vocês, tá? E percebendo isso, né, que o William Glasser fez essa pirâmide, tá? Essa pirâmide aqui dizendo quais são os métodos de estudo e qual o percentual de aproveitamento em cada um desses métodos de estudo. Então vocês veem aqui, ó, a leitura é o método de estudo que traz o pior aproveitamento de todos. Quando a gente lê, a gente só aprende 10% do que a gente está lendo. E essa é a forma mais recorrente de estudo, porque é a forma mais prática, né? É muito complicado você estudar de outra forma, ter tempo para estudar de outra forma. A leitura é a mais rápida, mas por outro lado também aqui vai dar um menor rendimento, tá? E aí a gente tem aqui, quando a gente ouve, a gente aproveita 20% do que estudou, quando a gente observa, 30%, aí quando ouve e vê, né? Quando ouve e observa, 50%. Quando a gente discute, né? Quando é um debate, aí a gente consegue aproveitar o quê? 70%. Quando a gente vai lá na prática, coloca a mão na massa e faz, por exemplo, na atividade de advogado, você vai lá na prática, faz uma petição inicial. Você tinha a maior dificuldade do mundo em entender quais eram os requisitos da petição inicial. Mas você se torna advogado e vai lá e redige uma petição inicial. Aí você realmente aprende, né? Porque, ó, quando a gente faz, a gente aproveita 80% daquele conhecimento lá que está sendo estudado, tá? Agora, qual é a forma, o método que nos dá um maior aproveitamento? Graças a Deus, é o ensino. Quando a gente ensina alguém, a gente aproveita, ó, absorve 95% daquele conhecimento. Então, é aqui que eu digo para vocês, e é por isso que eu digo que quando eu estou aqui dando aula para vocês, eu estou aprendendo muito mais do que vocês.
tá? Isso aí acontece com qualquer professor. É por isso que dar aula é tão bom, é tão gratificante, tá? Um dos motivos é esse. Tá, mas qual é a dica então? O que eu quero falar para vocês? É o seguinte, na nossa rotina, né, de estudo, na minha era assim, na de vocês deve ser assim também, a gente vai ler, né? Em geral, a gente vai passar a maior parte do tempo lendo. Mas vai ter alguns temas que a gente vai ler 2, 3, 4 vezes, ainda vai ter dificuldade. Se você continuar enfrentando dificuldade, tente utilizar algum outro desses métodos aqui, tá? Por exemplo, você tem um grupo de amigos que também está fazendo prova e vocês têm dificuldade em uma determinada disciplina, ou então cada um de vocês tem dificuldade em uma disciplina diferente. Vocês podem combinar um grupo e nesse grupo cada um de vocês vai, por exemplo, preparar uma aula sobre o tema em que tem mais dificuldade e vai ministrar essa aula para os demais. E aí vocês vão ter um nível de aproveitamento daquele conhecimento muito superior, tá certo? Então, estão tendo dificuldade em aprender algum tema, alguma disciplina, tentem variar o método, tá? Tentem variar o método de estudo, o método de aprendizado, ok? E como era a minha rotina de estudo quando eu estava me preparando para as provas? Olha só, eu sou uma pessoa que sempre gostou muito de assistir a aulas, tá? Então, o que eu fazia? Toda manhã eu assistia a uma aula, certo? E aí no resto do dia, em todo o resto do dia, durante a tarde e durante a noite, eu ficava o tempo todo estudando. Só parava para me alimentar, descansar um pouquinho ali. Mas então eu assistia a aula pela manhã e aí no resto do dia eu estudava ali de 8 a 10 horas, tá? Era comum, era isso que eu fazia. Então, essa era a minha rotina. E o que eu fazia nessas minhas horas de estudo? Eu ia lá, eu voltava para casa da aula, ok? Assistia a aula de manhã, voltava para casa, ficava estudando. E aí eu estudava alguma outra matéria que não era aquela que foi objeto da aula, tá? No final do dia, o que eu fazia? Durante a aula eu tinha feito minhas anotações. Aí no final do dia eu lia essas anotações para quê? Para revisar o que foi visto na aula. E isso realmente trouxe para mim um resultado muito bom. Eu fui aprendendo bem a matéria fazendo isso. Essa era a minha rotina de estudo, tá? Talvez não se aplique para vocês, né? Porque pode ser que algum de vocês não curta, né, assistir aula, tá? Isso é normal. Tem muita gente que fala comigo e fala, olha, professor, não gosta muito de assistir aula, eu gosto do material escrito, já vou lá, já resolvo e tal. Tranquilo, não tem problema. Mas tentem revisar o material, tá? Isso vai depender muito do tempo de horas disponíveis de cada um, mas tentem revisar a matéria. Por quê? Porque foi bom para mim revisar a matéria? É por isso que eu estou falando? Não só por isso, né? Eu vi na prática que era bastante proveitoso, mas existe um estudo que nos mostra isso. Vejam só, a gente tem aqui a chamada curva do esquecimento, né? Ela foi formulada aí por um filósofo alemão, lá no século XIX ainda, chamado Hermann Ebbinghaus, tá? E ele falava o seguinte, do que trata essa curva do esquecimento? Ela fala uma coisa muito simples. Quanto conhecimento a gente consegue absorver ao longo de um tempo? Ou quanto a gente joga fora ou deixa escoar depois de um período de estudo? Como assim? Essa curva, ela nos mostra em quanto tempo a gente vai esquecendo aquilo que a gente leu em um determinado período de estudo, tá? Então ela fala o seguinte, vocês estão vendo aqui o seguinte, vocês estão vendo um gráfico aqui que tem dia 1, dia 2, dia 3. E aqui a reta do plano do estudo, tá? Então aqui, ó, quando chega em 100%, significa que foi o final do período de estudo. Logo que o indivíduo acaba de estudar, acaba aquele período de estudo dele, pode ser uma aula, pode ser uma leitura, etc., ele está no seu máximo de aprendizado, tá? Naquele momento ele absorveu o máximo, só que ele vai esquecendo o que ele leu. Esse é o problema do concurseiro, ele tem muita matéria para ler, só que ele vai esquecendo,
né? Isso é um grande problema realmente. E aí ele vai esquecendo. Isso aqui mostra o seguinte, olha que interessante, mostra que 24 horas depois do término daquele período de estudo lá, a pessoa já esqueceu aproximadamente 50% do que ela estudou. Isso é muito preocupante para quem está se preparando para concurso. E o que eu fazia na minha rotina? Eu revisava a matéria ou no mesmo dia da aula, ou no máximo 24 horas depois. E por que é tão importante fazer isso nesse intervalo de até 24 horas? Justamente porque é o período depois do estudo que há a maior perda do conhecimento. E aí, se a gente faz uma revisão naquele período, a gente está dando um contra-ataque para fixar o conhecimento na nossa cabeça e não esquecer. Entenderam? É por isso que existe essa importância. Na minha época lá, que eu estava me preparando para as provas, tinha um professor que sempre falava, olha, você está vendo essa aula, mas revise a matéria até 24 horas depois. No máximo 48 horas depois, ele falava. Mas se for nas primeiras 24 horas, o aproveitamento é muito maior, tá? E aí, baseando-se nessa curva do esquecimento desse filósofo alemão, pesquisadores mais modernos, eles sugerem um método para você se livrar dessa perda tão grande, desse esquecimento tão assustador, que é qual? Ele sugere o seguinte, nas primeiras 24 horas depois que você estudou, para cada 1 hora de estudo do dia anterior, você vai gastar 10 minutos revisando a matéria, certo? E ele vai além. Depois de 7 dias daquele período de estudo, você vai gastar 5 minutos revisando para cada hora de estudo. E 30 dias depois, você vai gastar 2 a 3 minutos para cada hora de estudo lá. Ou seja, assim você vai evitando perder o conhecimento que você adquiriu naquele período de estudo. Evidentemente que quem é concurseiro não tem muito tempo para ficar revisando 24 horas depois, e também 7 dias depois e também 30 dias depois. Isso aí é impossível, eu sei que é impossível. Mas tentem fazer o seguinte, se tiverem tempo, revisem a matéria um dia depois, de forma uma leitura bem rápida, vão lá, façam uma revisão bem rápida daquilo que vocês estudaram no dia seguinte. Vocês vão ver que isso vai dar um aproveitamento muito maior para vocês. E se vocês assistirem a aulas, façam isso também, vejam a aula, façam suas anotações, ou então não façam se o curso já vier com a anotação pronta. E até 24 horas depois, leiam o material escrito para revisar o assunto da aula. Isso vai melhorar muito o conhecimento de vocês e vai dar um up no desempenho de vocês nas provas, tá? Mas aí, só para concluir aqui o vídeo, eu repito. Tudo que eu falei aqui depende, não necessariamente vai se enquadrar na vida de todos vocês e não necessariamente vai ser tão proveitoso igualmente para cada um de vocês. Para alguns vai ser melhor, para outros nem tanto e por aí vai, tá? Vocês precisam se conhecer para saber se vai dar certo, tá bom? Mas essa é uma dica muito importante. Para mim deu certo, tá? Esse esqueminha de sempre estar revisando a matéria da aula ou então a matéria que você estudou no dia anterior. Isso para mim deu muito certo, tá? Isso inclusive, fez com que eu até hoje, vejam bem, já faz 8 anos que eu tive essa rotina de estudos aí, com aula pela manhã e leitura o resto do dia. E quando eu assistia essas aulas, eu anotava, fazia minhas anotações. E até hoje, 8 anos depois, eu ainda me lembro de muitas coisas que eu anotei nessas aulas. Às vezes eu quero rememorar alguma coisa, eu estou meio esquecido, mas eu lembro que aquele tema exato eu anotei naquela aula daquele período, entenderam? Então isso me deu um aproveitamento muito grande em relação à memória, tá? Do que eu estudei. A minha memória melhorou muito, tá bom? Então vou ficando por aqui, espero que de alguma forma tenha ajudado vocês o que eu falei. Se quiserem trocar ideias, dar sugestões, vocês podem comentar aqui no próprio vídeo aqui no nosso canal ou entrar em contato comigo nas redes sociais, tá? Lá eu sou o Francisco Maia Braga, no Instagram, né? Ou então falem com a gente através do perfil do Revisão PGE, ok? Vou ficando por aqui, até o próximo encontro.